Boa tarde a todos. Queria começar por agradecer a vossa presença, o acolhimento e o envolvimento também aqui do IST. E, portanto, a oportunidade de ter a possibilidade de buscar isto bem aqui, que dá jeito. Eles aparecem em cena. Eu estava a agradecer. Na realidade, a oportunidade de estar com pessoas que, de alguma forma, têm uma inquietude que lhes permite estar atento a este tipo de temáticas, que são temáticas centrais na vida das pessoas, na realidade, muito centradas também em nós, nas nossas melhores versões, questões que têm a ver muito com o querermos que outros também possam ter melhores resultados. Podemos ser pessoas muito perto, como os filhos, como pessoas amigas, como alunos, como colaboradores, etc. Digamos que é uma questão de especial relevância, não é? E na realidade só podemos estar gratos por poder estar junto de pessoas que estão a trabalhar nesse sentido, atentas a essa dimensão. Aquilo que eu hoje aqui vou partilhar convosco tem muito a ver com algumas pérolas, vamos por assim, dos meus últimos 20 anos. De há 20 anos para cá, esta temática tomou-me de assalto. Eu vinha de uma carreira como gestor, primeiro técnico, depois gestor, em várias áreas. A certa altura, a vida se encarregou de dar uma alerta de que era importante também olhar para mim. E de alguma forma tive, se calhar, o discernimento de saber parar e fazer algumas perguntas, estas perguntas poderosas, iniciar um trabalho de transformação pessoal, perfeitamente espontâneo. Digamos que durante 10 anos, nestes 20 anos, 10 anos eu trabalhava em part-time e em full-time, estudava na minha natureza humana, literalmente. Filhos por meio, 4, não é? O que é certo é que, de há 10 anos para cá, esta questão, provavelmente por ter chegado àquela fase da responsabilização, e agora o que é que vais fazer com as conclusões que estás a chegar? Estava a chegar àquelas conclusões de que realmente havia muito potencial em mim, mas também que havia potencial em todas as pessoas. Estava a ter provas. É um bocadinho como que eu, um dedo no meio de outros dedos, à procura de mim próprio, acabei por encontrar uma dimensão, a palma da mão, que também eu era, mas que era como a todos os outros. E essa dimensão dizia que havia potencial. Podíamos desenhar muito dos nossos caminhos. E portanto, fiquei com o bebê nos braços. Sabia que havia um potencial, na imagem aqui até coloquei, eu também calhei a Nazaré, referiu. E a pergunta surge, então, mas o que é que vais fazer com isso? Se tu tens esse potencial e se as pessoas têm. Porque, na realidade, eu olhava à minha volta e esse potencial não se manifestava, a partir de mim, e olhava à volta das pessoas, de uma forma geral, e via as pessoas, muitas vezes, desanimadas, com ruído de fundo, como se não tivessem também conhecimento dessa dimensão, e muito menos a pusessem em prática. E então aparece uma segunda etapa deste processo, 10 últimos anos, que foi, então o que é que vou fazer? E então decidi organizar, no mundo onde atuamos, como é que se pode fazer isto? É ensinando, é falando, é desenvolvendo competências de comunicação, é chegando às pessoas onde elas estão, é ajudar as pessoas a se lembrarem, é ajudar as pessoas a treinarem outras para as suas melhores versões, e aí surge uma série de projetos. Surge um projeto que é o Portal do Ser desenvolvimento pessoal, surge a International School, uma lógica até internacional, uma escola para formar pessoas, para ajudar outras a brilhar e para desenvolverem competências, para desenvolverem aquilo que é as suas melhores versões. Surge o envolvimento e a criação da Associação Portuguesa de Coaching, com este objetivo também, e todo um conjunto de outras organizações também por muito fora. Projetos estes que se internacionalizaram e que hoje ecoam um pouco pelo mundo, desde a América Latina, desde a África, na Europa, em vários sítios, etc. Isto porque havia algo que fazia todo sentido
e havia a vontade, lembram-se aquela questão que há pouco dizia aqui o António, de quando nós, independentemente desta descoberta de nós próprios, descobrimos aquilo que verdadeiramente faz sentido para nós, podemos provocar mudanças e transformações. E agora eu estar aqui representa como que um sonho realizado. Um dia, há muitos anos, sonhei poder estar a falar com pessoas e a falar de coração aberto, falar às pessoas e não aos papéis das pessoas, a ajudar as pessoas a se lembrarem de quão extraordinárias elas são. E é isto que eu faço diariamente, há muitos anos já. São milhares e milhares de pessoas, quer no contexto de cursos, quer no contexto de palestras, quer no contexto one-to-one, em sessões de coaching individual. E algo que vos posso dizer, genuinamente, é que, na verdade, aquelas primeiras descobertas, suspeitas do potencial humano, diariamente se confirmam, sempre que as pessoas se permitem. Porque é preciso que as pessoas se permitam. E então, estava a falar das tais pepitas ao longo destes tempos, onde muita coisa foi escrita, muita coisa foi lida, e muita coisa foi vivida acima de tudo. O que é que eu trouxe aqui para partilhar convosco? 4 ou 5 grandes princípios que estão na base daquilo que hoje cria os alicerces do próprio coaching. Em alguma medida, aquilo que eu vou aqui partilhar convosco vai muito além do coaching. Vai muito além desta ferramenta, porque há muitas ferramentas, felizmente, que nos ajudam a ser melhores pessoas. O coaching é uma delas. Vamos começar por ver muitos daqueles princípios que são comuns a estas ferramentas que ajudam a que as pessoas possam ser melhores pessoas. E há aqui uma imagem, eu ia começar por aqui, vou-me deixar conduzir por esta imagem, e vou depois também disponibilizar os slides para que depois possam ter acesso. Eu penso que normalmente faz isso também. Esta imagem faz lembrar um bocadinho, ou podemos associar um bocadinho à nossa vida. É um caminho. E uma pequena nota. Para podermos tirar o máximo partido daquilo que vamos agora aqui fazer, se nós conseguirmos nos colocar, ou se a gente se colocar como uma pessoa que é, independentemente dos papéis. A gente tem vários papéis, profissionais, familiares, vários. Mas vamos àquela pessoa, que somos cada um de nós, que desenha esses papéis, ou que vive esses papéis. Se trabalharmos aí, o impacto pode ser maior. Não é? Na realidade, pessoas mais conscientes, pessoas mais espertas, pessoas mais capazes de trabalhar a esse nível, vai ter impacto a nível de todos os papéis. Até é lógico. E então esta imagem fala um bocadinho de uma viagem que tem um início, terá um final, estamos no caminho. No início, digamos que há como que surgirmos de um caminho com algum nevoeiro, mais, eu diria, mais limitados nas percepções. Isto pode ser traduzido um bocadinho nos nossos primeiros anos de vida. A gente estar a casa dos avós era quase ir a outra galáxia. Ou pelo menos era ir longe. Esta questão da gente sair de casa ou de ter sozinho era uma aventura. Portanto, fomos alargando os horizontes. Cada um ao seu ritmo, cada um da sua forma. Também fisicamente a gente foi crescendo. Foi desenvolvendo competências, não só físicas, emocionais, mentais, não é? Pensar abstrato, começar a referenciar também o outro. Ou seja, todo um caminho de crescimento. Aqui simbolizado com a progressão desta imagem, e a certa altura começamos a perceber que nós tínhamos, neste caso, nesta analogia, a capacidade de escolher caminhos. Que não estávamos só num caminho. Podíamos assumir alguma responsabilidade. Podíamos até determinar algum desse caminho. Éramos então caravelas, neste sentido. Está claro que, como caravelas que éramos, já libertos desta dependência, já mais autónomos, começamos a sentir os ventos. Mais. Sentir ventos contra, ou seja, ventos de todo lado. Marés alteradas. E vejam a pertinência que isto tem no dia-a-dia atual. Está claro que faz toda a diferença, nesta altura, o nós termos uma caravela que sente tudo isso, se não tiver um sentido, se não tiver propósitos, se não tiver objetivos, pode acabar à deriva. A dizer mal dos ventos e mal do tempo. E vejam o que é que acontece quando, de alguma forma, nos permitimos, cada um de nós, resgatar algum sentido para a nossa vida. Resgatar um sentido de missão, resgatar um sentido de objetivo, de ação.
que é que estamos cá a fazer? Quanto é que isso pode não valer? Principalmente em termos conturbados, não é? E aí entra esta dimensão do, eu diria, do autoconhecimento. Está escrito na pedra já há muito tempo, na antiga Grécia, não é? Onde, a certa altura, lá no tempo de Delfos, aparecia alguma frase deste género. Se queres conhecer o mundo, conhece-te a ti mesmo. E na realidade, muitas vezes esquecemos disto. Vivemos uma sociedade em que parece que não há tempo para nos conhecermos e, ao mesmo tempo, somos levados a querer dominar o mundo e a conhecer o mundo. Mas há aqui um trabalho de casa que é importante fazer. Tem a ver, precisamente, com a gente se conhecer. E daí a importância do autoconhecimento para que, com mais raízes, a gente aguente melhor os ventos. Até uma árvore, com boas raízes, até pode partir um galho, até podem cair folhas. Mas o tronco está lá e as raízes também. E se nós as conhecemos, aguentamos. Agora, sem fundações, o vento leva, não é? E isto nós sabemos disto. A questão é quanto tempo é que nós dedicamos, de uma forma até organizada, metodológica, ao longo da nossa educação, da nossa vida, para trabalhar algo absolutamente fundamental. Para termos clareza no nosso olhar, clareza na nossa ação e fazermos aquilo que tem que ser feito. Não é? E de repente fica assim, tem que criar espaço para fazer mais. E para criar mais robustez. E se calhar até com menos fazer mais. E por aí fora, todo um conjunto de outras situações. Está claro que mais do que, ou para além desta dimensão que nos ajuda a ter um sentido, a resgatar um sentido, a descobrir as nossas verdadeiras vocações, sentido de vida, propósitos, e que nos ajuda a definir prioridades, a tomar decisões, cria uma certa abertura e mais algum sentido de pacificação, traz-nos também aquela serenidade e até uma vontade de criar. E aí vem a segunda parte. Sim, nós estamos no mundo, não é? E portanto estamos aqui para fazer alguma coisa. Fica aquela ideia, agora o que é que eu faço com isto? Conheço muito bem, sei o que é que quero. Está bem? Então o que é que vais fazer com isso? Qual é o teu projeto? O que é que vamos fazer? Como é que queremos fazer? E então vem a segunda parte. Se na primeira temos o autoconhecimento, e já vimos que muitas vezes há um certo déficit ou até preconceito, por incrível que pareça, toca a campainha e vem a segunda parte. Para a campainha, a gente fala nela, não é? Que é, agora que nós estamos a atuar com esse propósito, vai ficar daqui um bocadinho, a atuar, já me vou lembrar, somos chamados a atuar com um sentido de propósito resgatado. E vejam, quem tem um grande porquê, o como fica mais fácil. A gente sabe isto. Quando o porquê é grande, o como é mais fácil. Quem tem um propósito vai mais longe. É? Será que a gente está consciente disso e trabalha isso para ir mais longe e encontrar mais cumos? Numa altura em que a gente até precisa se reinventar? E portanto vejo a importância de trabalhar essa dimensão. Dos grandes porquês e para quê, dos grandes propósitos. Surge a seguir aquela questão, o que é que eu tenho? O que é que eu tenho para poder, como ponto de partida, realizar, criar? Então vem esta pergunta absolutamente pertinente, que é, como é que eu vou utilizar a minha ferramenta primária com qualidade? Porque, se a gente olhar objetivamente, mais antes de eu aprender a lidar com este computador topo de gama, ou dominar uma máquina espetacular, ou dominar os outros, às vezes há um bocado, trabalhar bem com os outros, trabalhar bem com a natureza, aparentemente exterior, há aqui uma questão que às vezes a gente, mais uma vez, não tem totalmente presente. E que tem um impacto absolutamente determinante. Todos nós sabemos isso. Às vezes não queremos olhar, está muito perto. Aquela coisa dos óculos. Onde é que estão os óculos? Onde é que estão os óculos? Andamos assim, sabe? Serem plantados porque os óculos estão muito perto. E não temos poder sobre eles porque eles estão aqui, não é? E não os conseguimos manipular. Então o que é isto a ferramenta primária? Se a gente desenvolver qualidade aí, tudo muda. Mas o que será? Então, mas nós temos uma ferramenta primária que nos acompanha, que convém que funcione bem. A nossa dimensão física, é por isso que a gente diz, a saúde. Quando a gente perde a saúde, interessa lá o resto, porque depois já não somos capazes de fazer mais nada. Então, uma componente fundamental da ferramenta primária, a dimensão física. Porque já não estiver a funcionar, o que é que me adianta dominar o computador topo de gama? Desmaio antes de chegar lá, não é? Por exemplo, está claro que há mais. Da ferramenta primária, há uma ferramenta poderosíssima. Que a natureza
nos permitiu que a gente a tivesse, que é a capacidade de ter uma mente, ter um cérebro, ter inteligência até a vários níveis. Será que a gente utiliza bem essa ferramenta? Será que a gente é capaz de a otimizar? É capaz de pôr a funcionar com princípios de qualidade e melhoria contínua? Alterando rotinas, hábitos, para melhores resultados obtermos? Será que somos capazes de nos distanciar dessa dimensão suficiente para poder trabalhar? Ou andamos tipo mente tagarela, sem monela? E a gente fica a pensar, meu Deus, eu quero a querer compor o mundo e ainda não me compus a mim. E portanto, surge aqui uma certa prioridade para que as coisas sejam mais sustentáveis na solução. É trabalhar a ferramenta primária ao nível da dimensão física, da dimensão mental, se quiser, e da dimensão emocional. Porque alguns até desligam essa dimensão à espera de ter a velocidade máxima. Isto é quase como temos um Ferrari, tira-se o motor, tira-se os pneus e queremos que ele continue a dar o máximo. E portanto, temos aqui logo à partida um desafio extraordinário. Se nós queremos realmente ter resultados, alcançar muito daquilo que é a nossa realização, a nossa felicidade, é importante, para além do autoconhecimento, a gente desenvolva uma coisa que podemos chamar de autodomínio. Porque autoconhecimento sem autodomínio bem, é uma desconexão do mundo real. Temos a potência toda, mas não temos aderência nenhuma. Polícia. Estou vendo que temos automóvel. Está claro que se eu tenho até algum autodomínio, mas não tenho sentido, eu não me movo. Fico pregado ao chão. E não sou capaz de criar, desenhar novas situações. E, portanto, temos aqui duas dimensões que são, eu diria, fundamentais. Conseguimos ter uma estratégia prática, dedicar a nossa vida conscientemente a poder consolidar estas dimensões para que a gente possa fazer acontecer. Fazer acontecer o quê? Uma vida melhor, uma vida com mais felicidade, uma vida com maior sentido. Realmente é capaz de não haver nada mais triste que alguém chegar ao fim de uma vida e dizer que não fez sentido. E que não soube o que é que andou aqui a fazer. E que foi vítima do sistema. Isto permite que a gente resgate aquele que é o realizador do filme da nossa vida. Nós próprios. E que, num determinado momento, a gente possa descobrir que, afinal, não é a experiência com a qual andamos embrulhados. Somos uma essência a ter uma experiência. E quando a gente é capaz de criar esta distância, e só observar assim, somos aqueles que até temos vontade de fazer melhor, de criar melhores experiências. Trabalhando, começando por trabalhar logo à partida, a ferramenta primária. Esta com mais lucidez, acreditem, vamos ver mais claro, aliás, está em cima também. Estamos mais em equilíbrio por dentro, vamos ver formas mais equilibradas por fora. Bem, isto começa logo por aqui, não sei se isto é evidente, eu estou a dizer isto até assim um bocado pesado, não sei, eu sou capaz de ligar a quintaria, de se educar, porque a vida também é para desfrutar, não é? Isto até nos dá vontade, afinal, ok, sim senhor, há aqui qualquer coisa, vamos continuar. Então, o que é que eu tinha aqui a seguir a isto? Pegando aqui o pai. Há aqui uma imagem que é inspirada aí algumas coisas com quem me cruzei. Fruto deste paradigma, onde esta questão de irmos fora buscar as soluções é aquilo que a sociedade nos vende de uma forma muito intensa. E o António falava disso. Somos muito, de alguma forma, até condicionados, do ponto de vista do nosso paradigma atual, tender, ou nos dizem, olha, se tu queres ser feliz, compra aquilo, faz aquilo, encontra aquilo, muito numa lógica de virar para fora. Como que nos dizerem que, olha, a felicidade é uma porta que tens que abrir. E a gente sai disparado à procura da porta, sai ser esta, e sai aquela, e às vezes fica cansado. Até que às vezes é a própria vida que nos dá uma ajudinha e nos põe deitados numa cama, e a gente então aí, que não pode ir fora, vai dentro. E não é que encontra uma porta e essa é a porta da felicidade. Ou seja, a felicidade é uma porta que se abre, mas abre-se por dentro. Então pouco tem a ver só com a procura externa. É preciso integrar a procura interna. A procura externa é extraordinária. Hoje temos ferramentas extraordinárias. Motores de busca fantásticos. Resta depois haver o sentido, para a gente não ficar afogado no mundo da informação. Conseguir retirar conhecimento. Mas a verdadeira sabedoria, isso tem que vir de dentro. Tem que vir de dentro porque temos que juntar algo mais. E às vezes com muito pouco fazer coisas fantásticas. A gente sabe. Aqueles sorrisos, aqueles abraços, aqueles uaus, aqueles momentos criativos. Era muito pouco.
mas é de tudo também, não é? A gente teve momentos desses ao longo da vida e tem. Então, para além da procura externa, temos aí ferramentas e estamos a viver tempos de oportunidade absolutamente extraordinárias. Nunca antes conseguiu aceder a tanta informação tão facilmente, a outras pessoas, etc. Chegou o momento para que a gente vá da eficácia, muitas vezes é o teto, à grandeza, da eficácia à grandeza, é onde já não chega só a técnica, é preciso a arte, é preciso ativar o Google interno. Aquilo que eu chamei aqui, o Google Myself. Há o Google português, há o Google espanhol, inglês, e o Google Myself. Myself aqui representa o nosso universo inteiro. E dizem as diferentes tradições orientais e ocidentais, eu diria de autoconhecimento, etc., que dentro temos todas as respostas. Até aquela frase lá em cima, se queres conhecer o mundo, conhece-te a mim. Então fica aqui uma questão, mas será que eu sei utilizar este Google, este motor de busca, eu sei utilizá-lo? Que tipo de perguntas é que a gente faz? Que tipo de respostas? Será que a gente tem disponibilidade para isto? E o que é que isto, podemos fazer isto de uma forma assistida? Na realidade, o coaching, quando a Madalena falava das perguntas poderosas, tem a ver com perguntas que a gente faz a nós próprios. Inclusive até de uma forma assistida, quando temos um coach a fazer as perguntas que a gente está a pedir. Aquela coisa, estavas a pedi-las. Está claro que a gente é atento, sabe o que é que os outros vão pedir. E pode formular a pergunta que é do outro, já nem é nossa, não é? Então, o Google Myself é uma ferramenta que hoje em dia é absolutamente incontornável para que realmente a gente saia deste momento de oportunidade em que todos estamos a viver. Não deixa de ser admirável. Há 2 semanas cruzei por uma televisão. Cruzei porque eu não vejo televisão, eu cruzo de vez em quando com algumas ligadas. E estava a dar uma notícia, eu estava a falar do governador do Banco de Portugal. E chamou-me a atenção o que eu estava a dizer. Porque eu estava a dizer algo do género. Independentemente de todo o contexto, mas o que estava a dizer chamou-me a atenção. Porque estava a dizer isto, publicamente, não é? Que estamos num momento onde é absolutamente fundamental fazermos todos uma profunda introspecção. Quer organizações, quer as pessoas. Para que possamos encontrar dentro de nós, organizações e pessoas, respostas de qualidade para que possamos fazer mudanças, as mudanças certas, que nos vão trazer resultados sustentáveis. Será que fez um curso de coaching? Porque é mesmo isto. E o momento é propício a isso. Mesmo nós como escola internacional, mais do que nunca, estamos a ter números de pessoas a querer fazer estes processos em contraciclo, completamente. Pessoas que aproveitam paragens, que aproveitam momentos de mudança para as fazer melhor e poderem, de alguma forma, afinar a sua ferramenta pessoal, a sua ferramenta primária, acima de tudo. Então, aliás, sabe-se mais, vou partilhar isto convosco. Sabe-se qual é até a pergunta que traz uma carga, eu diria, que traz um potencial para a resposta que vem a seguir, se a gente dedicar alguma energia a isso. Qual é a pergunta que algum dia algum ser humano pode fazer e investigar, que lhe pode trazer descoberta de coisas fantásticas sobre si próprio? Que é a pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? A mim disseram a certa altura da minha vida que para não pensar muito nisto que ainda ficava louco. Eu por acaso ia ficando mesmo. Mas passei a fasquia, acreditem que não fiquei, a coisa avançou. Ou seja, esta é uma pergunta que nos leva a poder descobrir que somos mais que as coisas que temos. Que somos mais que aquilo que fazemos e os papéis que representamos. Que somos mais que os comportamentos e competências que temos. Que somos mais que as convicções que trazemos. Que somos mais até do que a missão que de alguma forma podemos desenvolver. Que já somos muito mais daquilo que são os princípios e valores que a gente transporta. E que na realidade somos algo que tem um potencial ilimitado. Isso pode ser uma descoberta. Aliás, é a descoberta que incontornavelmente quem se permite fazer a viagem descobre. E portanto, mais uma vez, a ficar com um tal autoconhecimento que depois, agora o que é que eu vou fazer com isso? Portanto, a primeira pepita tem muito a ver com isto. O que é que a gente está a fazer neste motor de busca? O que é que a gente pode fazer mais para além da procura externa, da orientação para fora, podermos também fazer este equilíbrio interno? Muitas vezes acontece, e cada um de vocês terá muitos exemplos,
daquele que nunca tendo dado voz à voz interior, acabou com uma panela de pressão sem válvula de escape. E arrebentou. Porque nunca foi capaz, ou nunca teve condições, ou percepção, ou o que seja, de poder dizer algo que era importante para ele próprio. Tanto havia tantas solicitações de fora. E a quantidade de pessoas com 30, 40, 50, 60, 70, por aí fora, de idade, que chegam a viagens destes processos de descoberta e de otimizar a nossa própria vida, dizem algo do género. Eu já fiz aquilo que a sociedade disse que era para fazer, eu já fiz aquilo que realmente está escrito que deve ser. Epá, mas eu agora não vou permitir mais, eu agora vou descobrir o que é que eu quero mesmo. Já tenho o curso que os meus pais queriam que eu tirasse, já não sei o que mais. A quantidade de pessoas que num determinado momento dizem, basta, e depois dizem, e normalmente dizem, se eu soubesse isto mais cedo, como tudo poderia ser diferente. Portanto, quanto mais cedo nós pudermos enquadrar ou integrar esta dimensão interna, mais robustos podemos ficar para o resto da vida. Muito bem. Então, mais uma etapa, e esta, vou passá-la também relativamente rápido, bem na linha do que já falamos. Nós vivemos, é importante que a gente tenha consciência que vivemos num mundo que não é perfeito. E muitas das coisas que nos dizem que é assim, se calhar não são. Ao longo do tempo, também foram mudando. E que vivemos num mundo que há sofrimento. Já devemos ter reparado. Há ruído, fundo, há guerras, não é? Há desentendimentos, há coisas sem lógica, há coisas que a gente diz, mas como é que é isto? Não é? Muitas vezes até desenvolvemos convicções, é que há pessoas más, há pessoas boas, não é? E ficamos aí um pouco à deriva no meio disto. Na realidade vivemos num paradigma, e principalmente aqui no Ocidente, que hoje em dia se estende praticamente pelo mundo inteiro, onde o ter tem um peso muito grande, muitas vezes quase obsessivo. Eu tenho um filho pequenino com 3 anos, ele está nessa fase. É meu, é tudo dele. Será que ele também está doente? Não, é uma fase. A questão é que se ele não passa esta fase, pode adulto estar nesta fase. E há muitos ainda que não passaram essa fase. Ainda estão presos a uma fase muito de definição por fora, onde, e mesmo quando a irmã lhe empresta, a tua irmã vai te emprestar, é dela, está bem, empresta, é meu. E a gente até percebe que faz parte do caminho, não é? Agora até está para entrar, então entramos lá nós. Entramos no paradigma em que estamos. E o paradigma em que estamos, dizem-nos assim, na melhor das hipóteses, tu para ter, tu tendo, vai ser bom. Não é? E portanto, é uma coisa importante. E depois fazes aquilo, fazes bem, e a gente é ensinado a fazer para ter. Isto é muito paradigma que a gente vive. Se calhar dedicamos a grande parte, até do processo educativo, de formação, de investimento, a saber fazer melhor, a dominar as técnicas, para depois ter resultados. E essa é a promessa. Às vezes não se cumpre. Às vezes até faz bem, depois até não se tem, ou às vezes até parece que nos estão a tirar. E portanto ficamos ali um bocadinho, mas será que é só isto? Até porque muitas vezes até vamos ter alguma coisa e parece que ainda há algo mais. E às vezes há alguns que até têm tudo, que podiam ter e sentem que falta qualquer coisa. Está claro que, na realidade, o paradigma está incompleto. Este é muito orientado para níveis de eficácia, mas pouco se fala da grandeza. Pouco se fala do momento, da presença, de dimensões de realização que às vezes nada tem, mas são. Não é? Na realidade, muitas vezes a loucura, naquele momento em que fazendo bem para ter, a coisa não funciona, às vezes a loucura é maior e a gente quer ter sem fazer. E então roubam. E a coisa, a desgraça ainda é maior. Está claro que é um caminho sem retorno. Ou melhor ainda, é um caminho onde a lição vai ser aprendida da melhor forma. Está claro que, na realidade, aquilo que se sabe do saber integral passa por ter também. Mas é um ter diferente que a gente administra, que é resultado, que desfruta, que não estamos totalmente apegados, mas que saboreamos e utilizamos. É que pomos ao serviço também de outros. Fruto de um fazer que se calhar vai mais que só a técnica. A gente faz com paixão, a gente faz com entusiasmo, a gente faz com vocação. E vejo um valor que isso representa. E de onde é que vem isso? Vem de uma outra dimensão, que muitas vezes está ausente. E por isso não faz com que este fazer tenha essa dimensão. É que essa outra dimensão é o saber ser. E o saber ser tem a ver com cada um de nós, com a gente se conhecer. Nas organizações a mesma coisa. A organização para ter resultados, eu diria, mais que eficazes, grandiosos,
é importante que ela encontre a sua alma, que encontre o seu sentido, a sua visão, os seus valores, os seus princípios. Porque ganha aí uma robustez que vai para além das formas, vai para além dos produtos que vende, vai do espírito que alimenta. Não é? Então, na realidade, este é um quadro completo, onde não se deitou nada fora. E onde esta dimensão do saber ser representa um pulsar que reside no âmago de cada um de nós. E que nos permite sonhar e perceber que podemos transformar esse sonho em realidade. Tem muito a ver com o autoconhecimento, o perceber verdadeiramente aquilo que é importante, os verdadeiros objetivos, o quanto importante eles são para nós, e depois ativar o poder da transformação para fazer, se calhar fazer novo, se calhar fazer diferente, para atingir os objetivos e manifestar isso no mundo. Aqui simbolizado por esta forma do ter. E portanto há que resgatar a dimensão do saber ser e integrá-la com as outras. E muitas vezes nos nossos itinerários educativos, nos nossos itinerários formativos, esta é uma dimensão que fica assim um bocado ao abandono. E às vezes até nos desabituamos dela. Às vezes até desenvolvemos preconceitos sobre ela. Ou seja, sobre cada um de nós. E isto tem impacto no relacionamento com os outros. Bem, e nós vimos aqui exemplos de pessoas que vieram falar e falaram delas. Ai, não estou habituado, da máquina eu falo. E mesmo assim, agora de mim não estou habituado. Isso poderá ser um indicador de podermos ainda fazer melhor. Dar testemunho. Para nós, verbalizar aquilo que é importante, saber assumir compromissos e por aí fora. Bem, outra pepita. Simples. Aliás, é tudo muito simples. Aliás, uma das pepitas que se descobre sempre é que muitas vezes, isto nos adultos é mais crítico do que em jovens, sei lá, entre 8 e 12 anos, é que muitas vezes ativamos os complicómetros e tão complicados somos que a certa altura deixamos de saber onde é que é o botão para desligar o complicómetro. E passa-nos ao lado as coisas simples. E muitas vezes é nessas coisas simples, são naqueles momentos onde quase nada acontece, mas está lá a própria vida, nos passa ao lado. Estamos sempre noutros sítios que não no sítio onde podemos estar, onde as coisas estão a acontecer. E sobre isso é o que vamos ver quase já de seguida. Então, nesta reta final, o que é que eu gostava de vos mostrar? Ou dizer, de uma forma muito simples. Se a gente não pensar muito é mais fácil. Não é? Está cá, só, não é? Sem fazer grandes filmes. Porque é muito simples, não é? Tão simples como isso. Então há uma forma que se conhece para ativar o poder pessoal. Uma forma ancestral. Para nós ativarmos o poder que nos permite transformar e melhorar a ferramenta primária. Como é que a gente pode ganhar poder sobre a ferramenta primária com o qual muitas vezes andamos embrulhados? Como é que a gente pode mudar a forma de pensar se vir que não é melhor? Como é que a gente pode afinar e melhorar ainda, já que, se for já boa, como é que eu posso ainda tornar mais permanente esse registro? Há uma forma muito simples. Olha, já falamos aqui dela. Eu não sei se alguém já passou em frente a um espelho ou a acordar. Agora, alguém deixou a porta aberta, sei lá, nos guardas vestidos, coisas do género, ou por simplesmente o espelho que tem lá. E a gente olha para o espelho, meu Deus! Meu Deus! Epá, vou ter que fazer alguma coisa! Epá, e a gente, por essa via, inscreve-se no ginásio, começa a correr, não sei, coisas parecidas. O que é que aconteceu ali? Pura e simplesmente, observamos. Observamos o nosso corpo. E o poder de observar, sim, porque andávamos a fugir dos espelhos, às vezes andamos a fugir de nós próprios, é quem tem os melhores resultados. É um bocadinho de loucura, não é? Então andava a fugir de mim próprio, fui confrontado comigo próprio, neste caso com o meu corpo. Tomei consciência e ativei aqui até o poder da transformação. É agora que eu vou escrever a ginásio, aumentando a probabilidade de assim acontecer. Porque tomei consciência. Está claro que posso me comprometer, etc, etc, aumentando a probabilidade de melhorar esta componente da ferramenta que é a dimensão física. Que é capaz de fazer alguma diferença. Que esta coisa de ter um projeto espetacular e adormecer, ter um projeto espetacular, ficar doente, é capaz de atrapalhar. Mesmo antes de saber lidar com uma série de outras coisas. Às vezes atrapalha, não é? Então uma das formas ancestrais, simples, muito simples, para ativar o poder pessoal, que nos permite afinar a ferramenta primária, tornando-a mais lúcida, mais ao serviço de quem verdadeiramente somos, é chamar aquilo que podemos chamar aqui o nosso observador interior. Quem é que observou o corpo? Fui eu, está bem. Então quem é? Se eu estou a observar o corpo, eu não sou só o corpo, eu sou aquele que também observa o corpo. Está claro que
E este observador, e se a gente quiser levar isto a sério, podemos levar a sério, é a nossa vida. Para tornar isto mais forte, do ponto de vista prático, é dar um nome. Deem um nome a esta vossa perspectiva. Ó Francisco! Bem, vamos logo para a frente do espelho. Foi Francisco. Ativamos o poder, definimos uma estratégia prática, atribuímos um nome, porque quando atribuímos um nome a coisa fica séria. A gente até pode chamar por ele e podemos arranjar uma forma da gente sempre se entalar. Acorda de manhã, Francisco! Já sabe, vai olhar para o espelho. E já sabemos como ativar essa dimensão que nos confronta, neste caso, com a nossa dimensão física. Dimensão importante da ferramenta primária. Mas também é possível, e provavelmente todos têm experiência disso, é possível também observar emoções. Se calhar às vezes é por causa de que observamos que pomos uma determinada música, que respiramos fundo, que ligamos com alguém, que pura e simplesmente tomamos uma medida e que ao fim de algum tempo realmente eu porque observei aquela emoção fui capaz de não ser dominado por ela. E portanto, é possível ao ser humano observar até as dimensões, as emoções. E portanto eu posso trabalhá-las, não tenho que fugir delas. Está claro que isto me permite observar melhor até os outros. E depois vem algo, que depois vamos só aprofundar um bocadinho, que até é possível observar a nossa mente, a nossa forma de pensar. Epá, lá estou eu a pensar o que não quero. Pá, pensa no que tu queres. Pá, eu não quero isto, não quero isto, não quero o chefe, não quero o chefe, não quero o chefe, estou mal disposto. O que é que tu queres? Epá, eu queria aquilo, já estou bem disposto. Observei. E mudou bem. Muitas vezes, ficar mal disposto ou bem disposto é uma decisão que a gente toma ali em décimos de segundo. Depende da forma de olhar. Então, mas posso chegar à conclusão, mas eu quero andar mal disposto ou não? Quero. Então continua. Está sob controle. Andar mal disposto. É isso que eu quero. Está atingido o objetivo. É a consciência dele, pronto. Agora, temos a escapatória. Mas é isto que eu quero? Não. O que é que tu queres? Ok. Então, há uma forma. Isto passa inclusive por alterar hábitos mentais. Há hábitos que eu tinha de reagir. Passei a respirar fundo e a agir. Ganhei liberdade de escolha. Isto pode fazer toda a diferença. Nós temos exemplos disto. E mais, podemos treinar. Chamemos ao observador. Faça isto. Até a mente fica silenciada. E o que é uma mente silenciada? É uma mente poderosa, é uma mente ao serviço daquilo que depois a seguir vai surgir. O segredo, muitas vezes, para ativar este observador, sabem qual é uma das ferramentas mais poderosas? O silêncio. E às vezes não desafio o silêncio. Porque em silêncio, a própria mente, não tem que pensar, não consegue fazer filmes. E se a gente tiver esta disciplina da prática do silêncio, fazer filmes, estar presente. É como se a gente abrisse o presente. Porque a gente está sempre no presente, mas normalmente ele está fechado. E portanto a gente nem agradece, porque não vive o momento. Está sempre ausente. Não é? Vocês já sentiram isto. Está claro que este observador pode observar também as coisas, as posses, os títulos, e já não somos escravos delas, utilizando-as. Qual é a grande vantagem aqui? É que ao termos o poder de ativar esta perspectiva subjetiva de nós próprios, nós somos mais do que aquilo que manifestamos. Somos também este observador. E isto traz uma sensação de alguma pacificação. Okay? Fica aqui, para ativar o poder pessoal. Podemos ir até onde quisermos. Podemos aprofundar isto. Uma coisa vos digo, o impacto é grande. Outra, e para terminar esta sequência, deixo aqui esta nota. Pensamento positivo, já se falou muito aqui. Será uma moda? Bem, não sei se é moda ou não é moda. A questão é se funciona ou não funciona, isso é útil. Para a gente poder atingir os objetivos que a gente se propõe. É uma pergunta muito pragmática. Então esta nossa amiga também quer atingir um objetivo, ela quer comunicar-nos algo, e ela vai se esforçar. Eu também vou ter que carregar aqui. Ela vai escrever ali algo. E vamos ver o que é que vai acontecer. Nós estamos aqui, nem somos bonzinhos, nem mauzinhos, estamos aqui como somos. Pronto, vamos por assim. Então vamos ver o que é que vai acontecer. Se ela comunicar bem, provavelmente vamos ficar entusiasmados, vamos perceber, vamos fazer o que ela pede, aquela coisa. Se ela não comunicar bem, se quer fazermos tudo ao contrário, viramos contra ela. Não sei, vamos ver. Então o que ela pretende é que a gente não pense no elefante cor-de-rosa. Ela até escreveu. Esforçou-se. Provavelmente muitos de nós, e muitas de nós, foram pensar aquilo precisamente que ela não queria. Quer dizer, somos do contra, é? Há aqui qualquer coisa, o que é que aconteceu? Então ela bem se esforçou, mas levou-nos, ela está a ter de volta mais daquilo que ela não quer.
Porque é aí que ela está a colocar a energia. Até a Madre Teresa de Calcutá, estão a ver? Menina, ela dizia, sempre que me convidam para uma marcha contra a guerra, eu não apareço. Uma marcha pela paz, eu estou lá. Uma marcha contra a guerra é a guerra ao centro, é o foco. Marcha pela paz é a solução que está lá. E muitas vezes a gente é envolvida em marchas centradas naquilo que não queremos e ainda ficamos mais desanimados. E portanto, marchas pelas soluções, aí estamos nós. Muito este foco na procura da solução. Então, qual é o corolário disto? Não é? E muitas histórias todos nós temos, compramos um carro, agora vendê-lo todos. Não é? A mulher fica grávida, é para das grávidas, e por aí fora. O que é? Aquilo que trazemos na mente e que focamos. Então atenção àquilo que focamos. Eu quero focar em pessoas extraordinárias, é focar na dimensão extraordinária das pessoas e vamos ver essas dimensões a aparecerem. E vamos ver, porque estando lá, é isso que eu estou à procura. Isto é o princípio de tudo. Bastava a gente fechar os olhos, pensar em vermelho, vermelho ou verde, não sei. Vermelho, vermelho ou azul, não sei. E de repente abrir os olhos e vi estas três cores. Ou uma delas, fosse só uma delas que pensasse. Foi isso que alimentar. Então, se ganharmos autodomínio para alimentarmos aquilo que queremos, andamos focados por aquilo que queremos, e se vamos imaginar que são oportunidades, nós vamos ver mais oportunidades. Se é a dimensão excepcional das pessoas, vamos ver e ter contacto com essa dimensão mais excepcional. E o mundo vai mudar, não que tenha mudado o mundo, mas que mudou os nossos olhos. E isso faz toda a diferença. Bem, portanto, o corolário é um princípio. Que se a gente o entender e praticar e chegar às conclusões que tiver que chegar, com autodomínio, vai transformar a forma de pensar. Por muito que o paradigma nos encha daquilo que a gente não quer. Vamos ter que contrariar a maré. Mas como o barco sabe o propósito, até ventos contra pode avançar, e os nossos antepassados ensinaram-nos a navegar à bolina, que é navegar contra o vento, a gente não vai vacilar. Pode ir mais devagar, mas em nenhum momento vamos vacilar. E vamos, se calhar, até inspirar outros a mostrar que é possível. Então, por isso, devemos enfocar mais e mais naquilo que nós queremos. A questão é, o que é que eu quero? E aí vem o autoconhecimento também. E a vida pode se transformar como uma coisa tão simples como esta. Se a gente levar isto a sério, e se praticar, e se dedicar algum tempo a isto. Bem, então, para terminar o momento alto desta viagem, pelo menos esta intervenção aqui, que é, e se a gente olhasse o tempo como ferramenta? Podemos fazer isso. Provavelmente vamos fazer isso agora. Ah, é? Então, se a gente observar como ferramenta, tudo aquilo que a gente observa, não é? Tem poder para otimizar, para alterar, até para pousar, não é? E se a gente fosse capaz de observar o tempo? Era capaz de dar jeito, a gente utilizá-lo melhor. Até saber pousá-lo de vez em quando. Pousá-lo? Sim, se calhar já pousámos. Eu lembro-me quando recebia os meus 4 filhos, um de cada vez, não é? Nos braços, depois de terem nascido. O tempo parou. Ainda hoje eu vivo esse momento. E se calhar nós temos muitos momentos assim. Onde fomos capazes de parar o tempo, tal era a intensidade. E a intensidade da vida que estamos ali a viver. Estávamos presentes. Porque estava o presente aberto. Estávamos gratos ali. Não era preciso mais nada. Não, todos nós temos experiências destas. Então isto é possível. Agora vamos analisar. Se a gente não pensar muito, isto é fácil. Está claramente que não gosta disto, porque a gente desmascara. Ah, pois. Então vamos ver. Então, step by step. É muito simples. Se a gente não complicar, chega lá. Então, uma imagem muito forte é esta. Muito da condição humana é como se a gente andasse com o laçarote. Não é o laçarote? Ao pescoço. Andamos sem ar. Estrangulados. Andamos, digamos, o momento que temos, que é o presente, está ausente, então estamos projetados para o passado e para o futuro. E parece que nunca estamos no sítio onde as coisas acontecem. Como se isso não chegasse, muitas vezes desenvolvemos hábitos que nos levam a alimentar do passado os tormentos e trazer a culpa. E do futuro, ando preocupado e tenho medo. Reparem se isto não é um filme que revela um agora ilusório, onde o poder pessoal não se manifesta. E andamos perdidos, vítimas de um sistema do qual não sentimos que temos poder nenhum. Porque pura e simplesmente desativamos o poder que a vida nos dá quando a gente é capaz de estar presente no momento. Lúcido. Aqui estamos a sonhar. Em filmes. Reparem que a gente até diz, e isto não vamos poder desenvolver agora aqui, a gente até diz algo do género:
Estou tão preocupado a tentar resolver a situação. Claro. Eu preocupado, preocupado, ocupado antes do tempo, eu nunca resolvo nada, quando muito eu tento. Porque quando agora estamos a fazer, eu estou agora a fazer, não estou a tentar. O tentar é o máximo que a gente consegue na imaginação daquilo que está a fazer. Mas não tem poder de fazer acontecer. Quando a gente está presente agora, está a fazer ou não está a fazer. Está a tentar. Ou faz ou não faz. E há pessoas que passam uma vida a tentar viver. E chegam ao fim da vida e nunca viveram. Não tiveram o sabor da vida. Porque nunca abriram o presente. Uma coisa simples, bastava estar presente. Tiveram sempre ausente. Não é? Podemos chamar ausente. Então qual é a mágica? É que isto é perdido em pensamentos, não sei? Aquele estado perdido em pensamentos. Até nas conversas, às vezes em reuniões, acredito que em muitos contextos, perdidos em pensamentos. Todos perdidos em pensamentos, ninguém está a ouvir ninguém. Olha, já acabaste? Eu até para os ouvidos para não ouvir. Perdidos em pensamentos, cada um no seu, desconectado da realidade. E este é um estado de poucos recursos. Onde a nossa capacidade criativa, capacidade de criar, nos sentimos felicidade, zero. Então, há aqui um passo que podemos dar. Estamos preparados para dar se quisermos. É uma questão, se calhar, de persistência, treino, até criar o hábito. E depois, da excelência. Mais e mais e mais. E é da nossa vida, não é do lado do computador. É que podemos dar este passo para transformar o laçarote no diamante. Laçarote no diamante? Mas que conversa agora é esta? É conseguir na nossa vida, presente na realidade do mundo que nos rodeia, portanto, mais presentes, mais agora, tirando partido mais inteligentemente da memória e do futuro, mas não perdido nelas, cada vez mais aqui e agora presente. Obviamente podemos agora planear, podemos agora focar de fazer, podemos ir ao passado buscar paz, buscar inspiração, buscar aprendizagem. Eu até posso aprender a transformar os tormentos em aprendizagem. Eu vivia atormentado com aquilo que me aconteceu. Mas eu sou mais do que aquilo que aconteceu. Afinal, aquilo foram as aprendizagens que eu tive para estar agora aqui. Então eu agradeço as aprendizagens. E agora o que é que eu vou fazer? E portanto eu até posso viver com vontade de criar. E portanto num presente mais lúcido. Quanto é que não vale trazermos mais lucidez para o momento? No momento em que o filho chega, nós chegamos a casa e o filho, papai, anda a brincar comigo. E às vezes nós ausentes andamos para lá. Oi, Maria! É para já viste o Francisco? É para o Francisco! Eu acho que ele viu a telenovela da chefe. Eu acho que é muito mais. Ele já viste assim. E o miúdo, papá, aqui agora. Isto é um exemplo. Mas há muito disso em muito lado. Em que perdemos as oportunidades. Não é? E pronto, é um bocado assim. Então agora, o que é que podemos fazer para transformar o laçarote em diamante? É um passo muito simples. Reparem, há pouco estávamos perdidos em pensamentos. Aqui aprendemos a utilizá-los. Eu sou mais que os pensamentos. De alguma forma aqui transcendemos o pensamento de Descartes, não é? Penso, logo existo. Aqui dizemos, eu posso nem pensar e existir, aqui e agora. E portanto, a partir do momento em que a gente é capaz de observar aquilo que pensa, passa a poder desenvolver competências de transformação da própria forma de pensar. E, na realidade, poder até trazer, para lá que filme, ver o que é que está a acontecer. E ter esta capacidade. Isto faz toda a diferença. Então, como é que podemos fazer a operação? Eu diria que é passar do sonhador ao criador. Sim, cada um de nós somos criadores. O que é um criador? É aquele que desenha acontecimentos e faz-os acontecer. Não é isso que nós queremos. O coaching ajuda-nos a fazer isso. Ajuda a atingir metas. Portanto, a sair daquele que só sonha, mas aquele que sonha e faz acontecer. Faz toda a diferença. Então, como é que nós passamos da culpa, do medo, para a paz? Neste caso, como é que eu transformo a culpa em paz? Nós até já sabemos. Todos sabemos isto. Já vivemos isto. Transportávamos um peso, não é? Aquela coisa que um peso às vezes é pesado mesmo. Tipo, às vezes são quase aquelas coisas dos prisioneiros. Vão ver aquelas bolas. Às vezes andamos assim, prisioneiros. Será que a gente não pode cortar aquilo? E mais livre, com mais motivação, desenhar algo melhor? Sendo capaz de reinventar? Então, há um operador que no presente lúcido a gente pode ativar e que larga a carga, transforma e dá um novo olhar, que é perdoar. É um operador que a gente já sentiu de alguma forma. Perdoar no sentido, estava envolvido com coisas que eram a forma, mas a essência era independente disso. Eu era mais que a circunstância. Eu era a essência, estava a ter a circunstância. E então, de trás estava a aprendizagem. Então,
Isso não é peso. É um ensinamento. Eu estou agradecido pelas experiências que a própria vida me proporcionou para poder avançar. Como Fernando Pessoa dizia, pedras no caminho tiram muitas. Mas não me importa. Guardo-as todas. Um dia, com estas pedras, vou fazer um castelo que eu tenho. Visionário. Por haver uma visão, aquilo que eram a adversidade eram as oportunidades para ficar mais forte, ter recursos para perseguir a visão. E será que nós temos a visão? Porque as pedras a gente vai apanhando. A questão é que somos capazes de ter esta percepção de aprendizagem versus de vítima, que nos desmobiliza e que nos tira a vida, literalmente. Isso faz toda a diferença. Está claro que depois a questão do medo, como é que eu posso transformar o medo, palavra M-E-D-O, que até pode dizer, passar a poder dizer mais energia para dobrar o Estado. Medo é mais energia para dobrar o Estado. Então o medo eu posso transformar em vontade de criar se eu aceitar. E eu neste estado ganho graus de liberdade. Permite-nos até mudar com mais facilidade. E independentemente do passado, se eu agora aprender a mudar, eu posso criar e desenhar um futuro diferente. E agora desfrutar do momento. Está claro que isto, se eu aprendo a abrir o presente, o que é abrir o presente é não estar a fazer filmes, é estar a viver o que está a acontecer. Então eu agradeço. Aquela coisa da gente acordar e agradecer mais um dia, não é? Ou tantos que não tiveram esta possibilidade. Será que a gente tem consciência disso? Quanto é que não valia, do ponto de vista anímico, do ponto de vista da nossa motivação, do ponto da atitude interior, conseguirmos trabalhar conscientemente estas dimensões e sair com motivação para mais um dia que a vida nos proporciona. Independentemente dos desafios e aprendizagens que nos vai pôr à frente. Será que a gente não pode trabalhar algo aí? Isto não vai fazer toda a diferença? E será que eu não posso ajudar os outros a se lembrar do que é importante para eles? Para que eles fiquem mais com motivos para a ação e, portanto, mais motivados? Bem, e agora, um agora mais lúcido. E esta era outra utopia. Muito simples. E, por momentos, aquilo que é a memória, aquilo que é a imaginação, nós podemos aprender a aceder de forma diferente. E em vez de ir lá para ver os tormentos, eu vou lá para ver as aprendizagens. E em vez de ir à imaginação ver os medos e as preocupações, eu vou lá para ver aquilo que vou criar. E assim eu posso acabar mais presente e entusiasmado. Bem, então agora sim, para fechar, coaching. Esta ferramenta do coaching, para terminar, os colegas também já falaram, é um bocadinho este efeito. Será que nós, na vida, com os filhos, com colaboradores, com nós próprios, sabemos primeiro perceber que somos diamantes? Às vezes por lapidar. Não é? Às vezes por lapidar. Mas que sabemos que temos potencial. Está claro que podemos a certa altura perceber que juntos brilhamos mais. O poder da cooperação, para além da competição. São descobertas importantes. Mas uma descoberta absolutamente sutil. Aquela que marca a grande diferença é a habilidade de, na realidade, para além daquilo que manifestamos, daquilo que é a experiência, perceber que somos a essência. E a essência é como uma folha branca, é como o silêncio. É do silêncio que com notas se faz a música. É da folha branca que com letras se fazem as obras. E é com o silêncio. E é com o saber ser pano e essência que a gente pode lapidar diamantes. O nosso e ajudar a que cada um, em silêncio, a gente possa permitir que cada um possa brilhar mais. E se a gente vai a uma loja de joias, até um simples anel vem com um voludinho, para que o potencial venha ao de cima. E que habilidade é esta de ser pano também? Quantas vezes somos chamados a poder, a ser pano, para que realmente o outro possa brilhar. Representa respeito pelo outro, capacidade de estarmos em silêncio, de acreditar no outro incondicionalmente. E quanto isso é diferente na hora de gerar o melhor estado no outro. Pode ser um filho, pode ser um colaborador, pode ser o mundo inteiro. Saber ser pano. Até de nós próprios também. E coaching é esta dialética. Um coach é um pano. Profissionalmente é chamado a representar este papel de pano daquilo que, sabendo que é diamante, quer atingir as suas metas. Sabe que é capaz e é ele que vai encontrar as respostas. E nós, na nossa atitude do dia a dia, podemos aprender a ajudar os outros, muitas vezes não dizendo o que eles têm de fazer, mas sendo pano. Fazendo perguntas. As perguntas que eles estão a pedir. E acreditando genuinamente no potencial deles. Então, como nós já vimos aqui,
a metodologia baseada no potencial humano e no pensamento positivo, que aqui voltamos em revista, tem uma sequência, como uma caixa de velocidades no automóvel, para que aquilo desenvolva. O foco é importante para sairmos do estado disperso para um estado mais presente, focado no que queremos, ajudar a focar. Qual é o meu objetivo? A segunda e a terceira na caixa de velocidades é para desenvolver potência. Porque se eu meto a primeira e depois meto a quarta, corro o risco de ficar ali abaixo. Todos temos essa experiência. Ou pelo menos imaginamos, experimentem, não sei. E portanto, qual é o teu objetivo? O que é que vais fazer? Não sei. Qual é o teu objetivo? O quanto importante isso é para ti? O que é que está em causa? Alcançando esse objetivo, como é que te vais sentir? E provavelmente até pode haver emoção. A pessoa pode perceber efetivamente a importância daquilo. E portanto há a segunda e a terceira. E quando surge a pergunta, então o que é que estás disposto a fazer? É tal, que seja, é tão importante. Porque o porquê foi ativado. Então a metodologia tira a partir disso. Está claro que vai mais longe. Para além da responsabilização, que tem a ver com as ações, as metas, etc., que a gente desenha, e as transformações que se propõe fazer, vem depois o poder do compromisso. E quando é que o vais fazer? Às vezes andamos a fugir dos quando. Se a gente tem um amigo, olha, um dia deste vamos almoçar. Corremos o risco de não almoçar com um amigo, não é? Chega o colaborador da empresa, olha, ao chefe, fechamos o negócio, vai ser um dia destes. O homem vai lá atrás dos dados. Provavelmente aquilo não vai fechar nunca, não é? Um dia destes nem vem no calendário. E portanto, esta habilidade de saber transformar, por exemplo, o sonho em objetivo, que está à distância de uma data, não é? Um sonho mais uma data é igual a um objetivo. E portanto, o saber trabalhar, o compromisso, qual a forma mais eficaz de nos comprometermos? Eu diria uma forma de a gente aumentar a probabilidade de não ter escapatória. Em direção àquilo que quer. Saibamos utilizar isto bem em prol de nós, por melhor também daqueles que nos rodeiam. O impacto disto, tal output, como disse a Madalena, está-se bem a ver uma ação com mais motivo, e quando há um motivo para a ação, as pessoas estão motivadas. Se queremos motivar alguém, é ajudar as pessoas a se lembrar dos motivos, dos verdadeiros motivos que as movem. E as pessoas acabam motivadas por elas. Está claro que quando caminhamos motivados em direção ao que queremos, a probabilidade de termos os resultados que desenhamos aumenta. E portanto, resultados é garantido. Resultados positivos é de mestre. Resultado positivo só mesmo daquele que deixou de ser dreamer para ser realizador, para ser criador. E este é um apelo importante, a sermos criadores da nossa própria vida. A sermos os capitães do navio da nossa vida. Não é? Como dizia um poema ligado ao Nelson Mandela também. Então, e esta é uma história que fica de muitas que nós já vimos aqui. Para terminar, eu gostava de vos mostrar aqui algo que não está a aparecer, mas vai acontecer à luz. Vamos ver como está a acontecer. Fica assim. Não parece? É para baixo. Então vamos ficar com esta imagem, voltando aqui atrás, se eu quiser, que é uma imagem de uma história do Dr. Jorge e do João, que no fundo é um caso real, em que alguém até cético um bocadinho com isto foi levado a experimentar a sua atitude depois de uma pequena formação. Então, passado algum tempo, regressa e diz que quer dar testemunho do que aconteceu. O Dr. Jorge era um médico, uma rede de clínicas, que é dono, uma pessoa muito proativa, muito prático, com 2 filhos, o Jorge e o João com 8. E ele vem dar testemunho e diz algo assim do género. Isto depois com um grupo, como se fosse agora aqui, um grupo mais pequeno. E ele disse, a certa altura, 2 ou 3 dias depois de termos estado juntos, o meu filho mais novo, o João, veio ter comigo com o resultado do teste de matemática na mão. E então veio ter comigo assim, ó pai, tem aqui o resultado de matemática. Um bocado a medo, como devem ter calculado, por aquilo que eu vos tinha dito, e eu agora, estando a fazer do Dr. Jorge, eu passava-me. E era dizer, João, mas deixa estudar, que nem penso. O miúdo ia chorar, eu ia lá, o miúdo estava a chorar ainda mais. Bem, uma confusão, filmes de terror. O que é certo é que naquele dia algo aconteceu estranho. O miúdo veio ter comigo, meu filho, já o conheço há 8 anos. Ó pai, tem aqui o resultado de matemática. E eu olhei para ele e foi assim, e eu olhei para ele como se estivesse a olhar para a primeira vez. E perguntei, olha João, e que resultado é que tu gostavas de ter?
E eu fico assim. Depois, novamente, o que é que esse resultado te diz? E ficou a olhar para mim, como quem olha assim para o extraterrestre. O que é que esse resultado te diz? Repeti lá o Dr. Jorge. E ele, ó pai, não gosto. Não gosto. E eu continuei. Coaching. E como é que tu gostavas, que resultado é que tu gostavas de ter? Eu não estava a acreditar, não estava a dizer. Nem miúdo. Ainda estava à espera da estratégia nova, não é? Ficou ali. E um bocado a medo e já a chorar, disse-me, pai, eu podia ter uma boa nota. A pessoa disse que eu podia, é isso que eu queria. Olha, João, e se tu tivesse a nota que tu queres, como é que tu te ias sentir? Eu estava mesmo alterado. A estranhar tudo aquilo. Suspirava. Opa, eu me senti bem e tinha medo de mostrar o resultado. E é isso que eu queria. Era isso que eu queria. A pessoa deu uma prenda e tal. É isso que eu quero, esse resultado. Olha, João, se é isso que tu queres, o que é que tu estás disposto a fazer para ter o resultado que tu queres? Eu tenho 8 anos. Ficou um bocado entalado. E a certa altura, ó pai, tenho que estudar mais, não é, pai? E faz-me a pergunta. Este foi o momento alto em que eu tive que meter o tal autodomínio. Porque ele, sabe o que é que eu fiz? Disse, o que é que tu, João, achas? Não pode acreditar. Autodomínio. E o miúdo entrega a si próprio. Lá continua a suspirar, olhava para o papel e para mim. E de repente, ó pai, eu tenho que estudar mais, pai. Eu tenho que estudar mais, pai. Tenho que estudar mais. E eu, pronto, filho. E tens que estudar mais. Olha, e quando é que então tu vais estudar? Quando é que tu vais estudar? Tenho o ensino. Demorou mais tempo que eu agora aqui. E de repente, ó pai, tem que ser já, isso tem na minha frente, mas foi para o quarto, porque ela bem já estava a estudar. A minha mulher, daí comigo, o que é que está miúdo, que ela está a estudar, o que é que foi? Disse era do coaching. Ela veio para o próximo curso. Foi mais ou menos assim. Agora, o que é que aconteceu aqui? Foi um pai com atitude de coach. Funciona sempre. Se calhar não, se lhe cai à piscina, não sabe nadar, não vou fazer coaching. O que é que faz? Mas capaz. Ele foda-se, não é? Portanto, temos que saber calibrar bem isto. Mas se calhar somos aqueles que demasiadas vezes saltamos sempre para a piscina, como era o caso do Dr. Jorge. Estava sempre a saltar para a piscina. E não estava a dar cheios de espaço, muitas vezes, muito cedo é possível, e que faz toda a diferença. Isso tinha a ver com esta história. E uma história que tinha assim, que não quero aparecer, tem a ver com um homem da gestão. Uma frase que ele disse a certa altura, que está gravada em manuais, um dos pais da gestão por objetivos, Peter Drucker, aqui já referido até com António Cadeiras. E que a certa altura, num dos seus pensamentos, diz: a melhor forma de prevermos o futuro é criá-lo. E com esta expressão, com esta frase, em linha com tudo aquilo que nós vimos até agora, na área da gestão, como é que a gente vai gerir a partir daqui a nossa própria vida? Como é que nós podemos contribuir para uma pessoa melhor, para uma família melhor, para um profissional melhor, para um mundo melhor? Bem, mas isto agora cabe a cada um de nós fazer a tal pergunta: o que é que eu vou fazer com isto? Até onde é que eu quero ir? E são vocês os protagonistas e os principais atores. Como eu costumo dizer muitas vezes, eu estive aqui, fiz agora aqui o meu papel, mas agora cada um de vocês vai saltar para o palco da vida, onde vocês são o artista e a atriz principal. E persigam esta possibilidade de mais e mais resgatar a vossa própria vida e de serem os autores da vossa própria vida. E já que pode ser assim, que seja com estilo, que seja com arte, que seja com amor.